Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos olhar para uma outra implicação do sacerdócio universal dos crentes, dos cristãos, que é a implicação terrenal. Nós vemos que, uma vez que cada cristão é religado a Deus pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, por sermos parte da Igreja do Senhor e, portanto, estarmos espiritualmente unidos a Cristo Jesus, a realidade de que Cristo se dá a conhecer e ministra ao mundo através da Igreja está implicada. Distintamente da compreensão que predominou na Idade Média, esse ministério de Cristo não se dá especialmente por uma categoria especial na vida da Igreja, que seria o clero. O próprio Senhor Deus se utiliza daqueles ministros dotados, ordenados, oficiais da vida da Igreja, mas ele se utiliza de todas as pessoas que são unidas a Ele espiritualmente e que, portanto, exercem uma vocação. Foi isso que Pedro falou no texto, quando ele diz: vocês que não eram povo de Deus, agora se tornaram povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram, foram chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós temos uma implicação missional, que é a relação da Igreja com o mundo. Esta verdade deve nos motivar a darmos testemunho de Cristo. É verdade que nem todos darão testemunho com a mesma desenvoltura, nem com a mesma intensidade, nem com o mesmo número de dedicação de tempo, nem mesmo terá a mesma vocação em termos trabalhistas, mas todos nós somos chamados para viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos diz que nós somos chamados sal da terra e luz do mundo, disse ele, e registra Mateus no capítulo 5, versículos 13 adiante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta palavra de Cristo não foi dirigida aos apóstolos especialmente, mas a todos os discípulos de Cristo. Esta é a dimensão missional do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós temos um chamado missionário geral a cumprir, o que não elimina o chamado específico. Nós vamos estudar sobre isso no final da semana. Hoje apenas vendo o conceito geral ou universal. Significa dizer que cada cristão tem a vocação de ser um instrumento de Deus servindo no mundo, dando testemunho verbal do Evangelho de Jesus Cristo e atuando com sua vocação e com seu serviço para o bem do próximo e para a glória de Deus. Ao desenvolver as habilidades e as competências recebidas por Deus, tanto naturais quanto espirituais, tanto naturais quanto sobrenaturais, os cristãos então vivem para a glória de Deus, em cumprimento do mandato bíblico do serviço ao próximo, como Deus nos serve através de Jesus Cristo, nos serviu no seu ministério e continua servindo. Nós somos chamados para a glória de Deus, para o bem do próximo e para a redenção da criação. E para esta obra gloriosa, todos nós temos o privilégio de tomarmos parte nesta tarefa. Assim é a implicação missional do sacerdócio universal dos santos. Veja que se baseia, esta realidade só é possível porque o próprio Cristo ministra através da sua igreja e de cada um dos membros da sua igreja. Ainda que especialmente o seu pastoreio, o seu cuidado se dê pelo ministério da palavra e dos sacramentos, pelos oficiais consagrados e ordenados para isto, mas o ministério geral de testemunho e de serviço é dado por cada um dos que compõem a igreja e o corpo de Cristo. O Senhor Jesus disse aos seguidores: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O próprio Senhor Jesus Cristo também disse aos discípulos antes de subir aos céus, conforme registra Mateus: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se é verdade que é a igreja quem exerce este papel, não é? Através de oficiais que vão batizar, mas o ensino, o testemunho e o fazer discípulos é uma tarefa universal para
Todos, portanto, que são seguidores de Cristo. Em que se baseia isso? Se baseia na própria obra de Cristo. João, quando está concluindo o seu evangelho, registra as seguintes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Num ato teatral e profético da qualificação que viria no dia de Pentecostes. Portanto, o sacerdócio universal dos santos implica em que o próprio Cristo, nosso sacerdote, ministra através de cada um do seu povo, de cada uma das suas ovelhas, cada um dos cristãos, porque potencialmente cada um de nós somos testemunhas de Cristo. Volto a dizer, não na mesma intensidade, não na mesma liberalidade, mas, sob a graça de Deus, não sem menor expectativa de utilização. Porque nem sempre o mais qualificado é o mais eficaz na comunicação. E não poucas vezes aquele que parece mais simples, Deus se utiliza de forma mais gloriosa para se comunicar e se dar a conhecer aos outros. Portanto, dedique-se a dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do Senhor lhe capacitará e lhe usará. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pela instrumentalidade do teu Espírito em nós, que nos capacita a sermos testemunhas tuas. Ajuda-nos a não sermos apenas aqueles que ouvem e que recebem, mas que compartilham também um pouco tanto da tua graça que temos recebido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.